Ok, então vamos começar. Ah, então, meu nome é Lucas, R3 aqui do Hospital de Base. Hoje a aula vai ser sobre doença de Meniere e o orientador foi o Dr. Ronaldo. A gente vai falar um pouquinho do histórico da doença, algumas possíveis causas, um pouco sobre diagnóstico, definições diagnósticas e tratamento. Então, do histórico, a doença de Meniere ela é uma doença muito até recente, assim. A gente vê que a tríade foi descrita pelo próprio Meniere, né, Prosper Meniere, em 1861. E ele considerava como uma tríade que envolvia episódios paroxísticos de zumbido, perda auditiva e vertigem. Até então, ele não conhecia que essa doença era oriunda da orelha interna. Eles colocavam isso como a pessoa tendo uma congestão cerebral que causava essas crises. Eles desconheciam um pouco a questão da fisiopatologia da doença. Em 1874, Charcot denomina que essa tríade se chamaria como doença de Meniere. E agora, já bem mais recente, em 1938, Hallpike define como uma expressão clínica idiopática da hidropsia endolinfática, já conhecendo um pouco mais sobre a fisiopatologia e o funcionamento da orelha interna. Então, só agora, bem recente, que a doença foi realmente colocada como sendo parte de alterações no ouvido. Em 1995, a Associação Americana de Otorrinolaringologia, ela define alguns critérios diagnósticos, como a doença sendo inferida pela ocorrência de episódios espontâneos e recorrentes de vertigem, que teriam que ter uma duração mínima de 20 minutos, sendo acompanhada de sintomas como náuseas, nistagmos, horizonte rotatório, associada à perda de audição, plenitude aural e zumbido. E atualmente a gente entende a doença não como uma tríade, mas como uma tétrade de zumbido, vertigem, queda da acuidade auditiva e plenitude aural. Então, os sintomas auditivos eles foram separados em perda mesmo de audição e a questão da plenitude. Lembrando que apenas 25% dos pacientes apresentam todos os sintomas clássicos, então não será incomum você encontrar um paciente só com zumbido e vertigem, só com vertigem e plenitude aural, e mesmo assim você tem que suspeitar do diagnóstico. Em 80% das vezes o acometimento é unilateral, mas também temos que lembrar dos acometimentos bilaterais que podem ser simultâneos ou não. A classificação da Barani, a Barani, então, é uma sociedade, né, que volta-se principalmente para a parte otoneurológica. Ela divide as síndromes vestibulares em três tipos principais, que são as vestibulares agudas, episódicas e crônicas. E a doença de Meniere entra dentro das síndromes vestibulares episódicas. E essa síndrome vestibular episódica pode se diferenciar em espontânea ou desencadeada. E dentro da espontânea temos a doença de Meniere e outros diagnósticos, como a migrânia vestibular e o AIT de fossa posterior. Então, esses também são diagnósticos diferenciais da doença de Meniere. E as desencadeadas, como VPPB, fístulas perilinfáticas, deiscência de canal semicircular superior, síndrome de insuficiência vértebro-basilar, vertigem posicional central e efeitos colaterais medicamentosos. Todos esses também podem ser considerados diagnósticos diferenciais da doença de Meniere dentro das síndromes vestibulares episódicas. Uh, Apenas em 2015, que é a última classificação, temos que a doença de Meniere ela se divide em dois tipos, em relação ao seu diagnóstico. Ela pode ser uma doença de Meniere provável ou uma doença de Meniere definida. Ela é provável quando o paciente tem 2 ou mais episódios de vertigem ou tontura que duram de 20 minutos a 24 horas, com sintomas aurais flutuantes na orelha afetada, em que você exclui outras patologias vestibulares. E, principalmente, o que muda do provável para o definido é a questão da perda documentada em uma audiometria. Então, na doença de Meniere definida, os episódios eles duram de 20 minutos a 12 horas, então tem uma redução no tempo, e o paciente apresenta uma perda auditiva neurosensorial de leve a moderada em pelo menos uma ocasião, durante ou após a crise, sendo documentada. Então, a audiometria faz parte de um dos critérios diagnósticos para você definir a doença. Assim como mantendo os sintomas orais flutuantes na orelha afetada e não bem explicado por outra patologia vestibular, por outro diagnóstico vestibular. Epidemiologia é muito variado, até porque existem hipóteses de causas genéticas associadas. Então, se a gente olhar lá para o Japão, a gente vai ver que a prevalência da doença é de 16 a 38 a cada 100 mil habitantes. Se a gente vê já nos Estados Unidos, ela varia de 190 a 218, então aumenta muito.
Na África, ainda mais, 218 a 400 casos a cada 100 mil habitantes. E no Brasil, por falta de dados epidemiológicos, a diferença fica muito grande, de 46 até 200. Então, assim, depende muito da localização e de trabalhos realmente voltados a definir a prevalência da doença. Na Europa é semelhante à parte dos Estados Unidos, só que já no norte europeu, na região da Finlândia principalmente, a prevalência é a mais alta assim do mundo todo, que é de 513 a cada 100 mil habitantes. Tanto que isso é um dos fatores que indicam o forte componente genético associado. Então, quando a gente vai falar da doença, a gente vai ter isso, né, que o componente genético chega a 50% de inferir, né, no desenvolvimento da doença. E muitos associam que ela tem um padrão autossômico dominante relacionado ao antígeno de histocompatibilidade HLA. Uma das hipóteses é que no cromossomo 14, um dos gênios, o COCH, ele esteja relacionado ao desenvolvimento ou não da doença. Outro fator importante é em relação à investigação hormonal. A prevalência é maior em mulheres do que em homens. Infere-se que possa ter relação com o papel do estrogênio ou mesmo o uso de anticoncepcionais, mas isso não é totalmente comprovado. Mas a prevalência é maior em mulheres que em homens. E outro fator que é interrogado são em relação a distúrbios autoimunes. A doença ela pode apresentar alterações em anticorpos antinucleares, fatores complementos e toxinas pró-inflamatórias. Então, atualmente, a gente vai ver daqui a pouquinho que a principal hipótese é que a doença seja uma doença autoimune, principalmente por dar alterações desses padrões de anticorpos, né? E outro fator associado é em relação à enxaqueca. Existe uma maior prevalência em pacientes que têm enxaqueca associada à doença de Meniere. Isso foi descrito pelo próprio Prosper Meniere desde o primeiro caso. A paciente tem associação com enxaqueca. E a gente vai ver a questão também daqui a pouco em relação a diferenciar o paciente com enxaqueca vestibular de doença de Meniere. Esses dois gráficos acima, eles mostram a questão do fator genético associado em um diabetes, em uma doença de Meniere familiar e uma doença de Meniere esporádica. A gente vê que a faixa etária mais comprometida é por volta dos 40 aos 60 anos de idade, que é o padrão epidemiológico normal, e sempre o familiar está acima do esporádico, exceto na faixa dos 40 aos 50 anos. Então, isso leva a indícios maiores de que realmente o componente genético influa muito na questão do desenvolvimento da doença de Meniere. Ainda em relação à questão autoimune, a questão dessa parte orgânica como um todo, eles associaram a doença de Meniere a outros controles que não tinham doença de Meniere com alguns tipos de patologia relacionada a principalmente doenças autoimunes e alergias. E eles viram que a doença de Meniere ela é sempre mais prevalente nessas populações que têm alergias, que têm doenças autoimunes, que têm doenças autonômicas, alergias associadas a doenças autoimunes ou mesmo as três juntas. Então, a doença de Meniere sempre tem... Os pacientes que têm doença de Meniere estão mais associados a esses pacientes que têm essas outras patologias do que os seus controles, né? Então, isso também é um fator que direciona que a doença realmente tem um fundo autoimune associado. Apresentação clínica. Então, a gente vai ver que os pacientes eles têm vertigem recorrentes, os episódios não têm assim, um intervalo mínimo ou máximo que pode ocorrer, às vezes a pessoa pode passar anos sem ter novas crises, mas ela também pode ter várias crises durante um mês. E a duração é de minutos a horas, geralmente de 20 minutos a 12 horas. Existem sintomas neurovegetativos associados, como náuseas, vômitos, taquicardia, sudorese e palidez, assim como outras síndromes vestibulares agudas, e sintomas auditivos, que podem ser tanto a questão da hipoacusia quanto a plenitude aural. A gente vai ver também daqui um pouco que a doença ela vai mudando um pouco o tipo de apresentação do estágio inicial para o seu estágio tardio. Sendo que nos estágios iniciais o que mais incomoda o paciente são os sintomas vestibulares. E a perda de audição geralmente se restringe à plenitude, ele não tem tanta queixa de hipoacusia, com dificuldade de escutar mesmo.
E isso vai mudando, vai sendo invertido, com estágios mais tardios, ele se queixando muito menos da vertigem e passando a se queixar muito mais dos sintomas auditivos, principalmente a perda de audição neurosensorial. Então, existe um timeline de progressão da doença. O paciente com doença de Meniere tem uma doença crônica. E, às vezes, a gente tem que entender em que estágio esse paciente está. Se ele está chegando no estágio tardio para você, ou está chegando no estágio inicial, no meio. Então, se o paciente estiver no seu estágio inicial, ele vai ter sintomas auditivos que desaparecem entre as crises. Então, isso muitas vezes não vai levar muito o paciente a questionar. Ele vai ter muito mais sintomas vestibulares. Então, a síndrome vestibular é o que mais incomoda o paciente. E desde esse primeiro momento já existe um acometimento coclear. Então, é um acometimento coclear que inicialmente ele é reversível e com o tempo ele vai passando a não ter mais reversão. Então, no meio da doença, os ataques de vertigem ficam menos severos, o paciente começa a se queixar talvez um pouco mais da questão auditiva, começa o zumbido, e ele vai entrando em períodos de remissão relacionada à parte vestibular com piora da sua perda auditiva. Então, ele vai ter uma perda auditiva progressiva e, nesse momento, já irreversível. E, às vezes, você pega um paciente desse que se apresenta como surdez súbita. Então, o diagnóstico diferencial de surdez súbita que você tem que investigar é doença de Meniere. E nessa parte, ele também já começa a ter uma destruição do seu aparelho vestibular. Já nas partes mais tardias, os ataques de vertigem ficam ainda menos frequentes, e o que mais incomoda o paciente, o que fica pior é a questão da perda auditiva e do zumbido, e os problemas no equilíbrio, né? Então, não são ataques de vertigem, mas talvez essa questão que ele coloca como balance, né, é mais o equilíbrio do paciente. Então, a vertigem, 70% dos pacientes desaparecem e a perda auditiva progride, muitas vezes já bilateral. Então, em relacionada à questão da progressão da perda auditiva, a doença pode ser dividida em estágios 1, 2 e 3, em que o estágio 1 tem níveis de audição que retornam ao normal entre as crises, o estágio 2 são níveis de audição que flutuam, então o paciente tem períodos de piora, mas mesmo quando ele melhora, não volta ao normal. E no estágio 3, os níveis de audição já são menores que 60 decibéis. A gente vai ver aqui alguns exemplos de audiometria, que a curva geralmente se inicia com apenas uma perda neurosensorial em frequências graves, por volta de 250 a 500 Hz, e essas perdas geralmente são reversíveis. E os níveis de discriminação do paciente continuam em 100%, 98%, continuam dentro dos limites normais. Com o passar do tempo, o paciente vai ter uma curva provavelmente em U invertido, que é a primeira aqui a superior à direita, em que já diminui a questão da discriminação. E muitas das vezes, nesse estágio, a audição já não é reversível completamente, pode ou não ser reversível. Passando para o próximo estágio, então aqui no inferior à esquerda, a gente vai ter uma perda de audição, a curva tende a ficar mais retilínea, já com a perda em todas as frequências, e existe ainda mais a progressão da queda da discriminação. Então, mesmo o paciente tendo, às vezes, uma perda ali moderada, em 50 decibéis, a discriminação da voz fica muito ruim. E em estágios mais avançados, já na doença tardia, ele vai ter uma perda que pode chegar a perdas profundas, com discriminações, às vezes, em 0%. A etiologia da doença. A etiologia da doença, inicialmente, não se sabia, acreditava que, como eu disse lá no início, o próximo mineiro acreditava que era uma complicação cerebral. E depois colocaram que a etiologia da doença era a hidropsina linfática. Então já olharam mais para a orelha interna, só que olharam para um ponto que hoje não é considerado como sendo a etiologia, mas a hidropsina linfática sendo uma manifestação de alguma coisa que causou aquilo. Seja genético, infecciosa, vascular, relacionada à dieta, alérgico, autoimune, endócrino, autonômico, né, lá em cima. Então, na verdade, acredita-se que hoje a doença de Meniere tem um cunho autoimune, a etiologia mais aceita atualmente, e essa etiologia autoimune leva à hidropsina linfática. Então, a hidropsina linfática ela é apenas uma manifestação da doença. É um achado que vai levar à suspeição disso. E a hidropsina linfática vai causar os episódios de vertigem, a questão da perda auditiva flutuante, o zumbido e a plenitude aural.
a hidropsia endolinfática, ela também por si só, muitas vezes não explica completamente a doença. Até porque existem pacientes que têm hidropsia endolinfática e não têm doença de Meniere. O inverso não é verdadeiro. Todo paciente com doença de Meniere tem hidropsia endolinfática. Mas a hidropsia por si só não explicaria a etiologia. Então, ainda assim, hoje, acredita-se que então a doença tenha uma etiologia fundada em bases autoimunes que levam à hidropsia, e a hidropsia causando sintomas, mas não completamente sendo explicado ainda. Até por esse motivo que nem existem pacientes com hidrópsia que não têm os mesmos sintomas. Um dos fatores que, em relação à hidropsia endolinfática, é relacionado ao fluxo endolinfático. Existe um fluxo natural da endolinfa dentro do sistema, dentro da orelha interna. Esse fluxo ele pode ser um fluxo radial, em que a endolinfa é secretada e também é absorvida na estria vascular. Existe esse turnover, é muito lento, né? Porque existe ali, ao mesmo tempo, a produção e a absorção de endolinfa. Também seria feito essa absorção pelas células ciliadas e pelas células negras. Existe a questão do fluxo longitudinal, em que é o mais abundante no sistema endolinfático, em que ele é secretado na estria vascular, só que ele é absorvido no saco endolinfático, né? E um fluxo dinâmico, em que existem mudanças iônicas que ocorrem no fluxo radial e na absorção de água no sáculo, que também estuda-se essa hipótese de absorção da endolinfa. Em condições normais, o fluxo endolinfático ele parece ser mais radial, ou seja, ele é produzido e secretado, ele é produzido e absorvido muito na estria vascular, e não totalmente apenas no saco endolinfático. Porém, alterações obstrutivas na região do saco endolinfático causariam um prejuízo e acúmulo de endolinfa, porque, igual a gente falou, no fluxo radial, a absorção de endolinfa tem esse turnover muito lento. Então, não seria o suficiente, embora ele seja muito presente, quando você tira o fluxo longitudinal, o paciente vai apresentar hidropsia endolinfática. Quando existe essa hidropsia, essa obstrução no fluxo longitudinal, o organismo vai produzir vai promover algumas alterações, como a produção de saxina, que é um hormônio que aumenta a produção de endolinfa. Por quê? Porque, teoricamente, o feedback negativo seria a absorção de endolinfa no saco endolinfático. E como a endolinfa não está chegando no saco endolinfático por algum fator obstrutivo, por exemplo, o organismo vai entender que, na verdade, está tendo pouca endolinfa, e ele vai estimular a produção de endolinfa. E como o turnover do fluxo radial é muito lento, acaba acumulando ainda mais endolinfa, o que leva à hidropsia. Além disso, vai existir a produção de glicoproteínas, que aumentam o efeito osmótico, e aumentos de pressões abruptas, por vezes, tirariam esse fator obstrutivo, que ele coloca como esse dano, essas barrinhas, né? Tirariam, e que essa obstrução aguda, que provavelmente geraria os quadros de vertigem. Essa seria outra hipótese relacionada a fluxos. Mas saindo do campo das hipóteses e vindo mais um pouco para a investigação da doença, a doença da direita para a esquerda ela vai ter uma progressão. Então, como a gente falou, a doença inicialmente fica se desenvolvendo na região coclear. Ela passa da cóclea para o sacro, do sacro para o triclo, para as ampolas, para as cruzes e para os canais. No caso, os pacientes em estágio inicial na cóclea e nos pacientes em estágio final, já com acometimento de todo o sistema da orelha interna. Então, pensando nesse desenvolvimento, é a partir daí que a gente vai escolher os nossos exames para tentar investigar e identificar em qual ponto o paciente se encontra. Sendo que, como a doença se inicia no ponto de vista coclear, e até porque a audiometria ela serve como diagnóstico, ela é necessária para um diagnóstico definitivo, né, como a doença de Meniere definida, sempre peçam audiometria para pacientes com suspeita de doença de Meniere. Então, a gente vai encontrar na audiometria casos unilaterais, geralmente a perda auditiva neurosensorial flutuante ou estável apenas em graves, né? Inicialmente 250 a 500 Hz. E isso é necessário justamente para fazer parte de um dos critérios da doença de Meniere. O paciente, às vezes, ele também pode ter uma perda auditiva mista relacionada à questão da dilatação sacular. O sáculo dilatado pela hidropsia, ele afastaria a platina do estribo da região da janela.
e isso geraria uma perda condutiva, porque o estribo teria que se movimentar muito mais para promover um efeito de estimular ali a região da sacular até que o som chegasse à cóclea. Então, o paciente pode ter uma perda auditiva mista, também como apresentação. E alguns pacientes já com o sacro muito mais dilatado poderiam ter o fenômeno de Henneberg, que seria a pressão, né, que você faz na região do tragus, geraria uma pressão na orelha externa, que geraria na orelha média, até chegar na orelha interna, que estaria muito mais sensível, porque é uma região que estaria inchada, inflada pela hidropsia linfática. Então, o paciente poderia desencadear tontura em um caso de uma hidropsia que esteja muito mais avançado. Um outro teste que pode ser feito, já também para levar a suspeição, não faz parte de critério diagnóstico, mas você pode fazer o teste do glicerol junto com a audiometria. Então, a audiometria, o paciente, você vai fazer uma audiometria basal dele, você vai ver lá que ele tem alguma perda auditiva, geralmente em graves. E você pode usar o glicerol oral endovenoso, mas o mais feito geralmente é oral, administrando 1,2 ml por quilo, e você vai fazer isso após a sua audiometria basal. E após isso, você vai fazer mais 4 audiometrias tonais, com intervalo de 30 minutos entre cada. E os critérios que eles usam para levar à suspeição de que o paciente realmente tem hidropsia é a melhora de 10 decibéis em 3 frequências adjacentes, ou um ganho de 15 decibéis na inteligibilidade do paciente, ou um ganho de 10% na discriminação de monossílabos. E a hipótese é justamente do que o glicerol ele vai promover uma desidratação da orelha interna, e num paciente que tem hidropsia, essa desidratação, na verdade, tiraria o fator causal. Então, ele teria melhora dos seus sintomas auditivos. Então, esse seria um teste que você poderia fazer, levando ainda mais a suspeitar que o paciente realmente tem a doença de Menier. O glicerol, ele também já foi associado à questão de uso diário como tratamento, como terapêutico àqueles pacientes. Geralmente, os pacientes desenvolveram muitos efeitos colaterais, principalmente as cefaleias, e atualmente não vejo muita prescrição e não é recomendado no guideline também que seja feito. Então, a gente já passando então da região da cóclea, o próximo local acometido seria o sacro. Então, se o paciente vai ter sacro acometido, a gente vai pensar, então, em fazer um VEMP cervical, e já pensando logo em seguida no utrículo, fazer o VEMP ocular. E o que a gente veria na questão do VEMP? Uma diminuição de amplitude de onda com aumento de frequência. E um aumento da diferença de amplitude interaural quando o paciente tem acometimento unilateral. Também você pode ver uma hipofunção do lado acometido, principalmente nas frequências de 500 a 1000 Hz, que são geralmente as frequências piores audiometricamente falando. Por exemplo, se você faz um exame audiométrico e o exame audiométrico está alterado, o paciente tem suspeita de doença de Menier, e você faz um VEMP e o VEMP vem todo normal, isso não descarta a sua doença. Isso, na verdade, só vai corroborar que o paciente, na verdade, está numa fase inicial da sua doença, pensando que a fase inicial é coclear. E caso, por algum motivo, você repita esse exame e ele já venha com o VEMP alterado, tendo essas características de diminuição de amplitude, com aumento de frequência, você vai pensar que o paciente, na verdade, está progredindo a sua doença. Então, você consegue usar esses exames pensando nessa progressão da doença dentro da orelha interna para acompanhar a evolução do quadro do paciente. Ainda continuando na investigação, já pensando agora na parte das ampolas, dos canais, a gente pode fazer o VRIT, e no VRIT você veria uma diminuição do ganho do RVO e estaria normal fora de crises. Então, ele também, assim como o VEMP, ele não serve para totalmente diagnóstico, ele seria mais como um exame que você poderia lançar a mão se disponível para acompanhar a evolução do paciente dentro da doença dele. Se o paciente vem falando que tá tendo mais crises, que está com as crises piores, talvez se você tiver disponível, seja fácil, seria bom solicitar justamente para você ver em que estágio da doença o paciente se encontra. Então seria mais para essa estratificação. E a prova calórica, já em estágios últimos ali, pensando em acompanhamento do paciente, ele veria uma hipofunção unilateral periférica com nistagmo posicional. Lógico, se você fizer uma prova calórica em um paciente totalmente fora de crise, uma fase inicial, ele vai dar normal. E se você fizer, mesmo nesse mesmo paciente, dentro de uma crise, mesmo estágio inicial, provavelmente vai ter alterado a prova calórica. Então, a prova calórica, nesse sentido de acompanhamento do paciente, não seria feito
pensando na fase aguda, seria mais para o paciente, às vezes, estando mais assintomático, você faz, e se você encontra essa hipofunção unilateral, você já sabe que o paciente está em estágios muito mais avançados, porque a região dos canais ali já são as últimas a serem afetadas dentro da progressão da doença. O outro exame que a gente pode lançar mão, na verdade, é um bom exame, principalmente confirmatório da hidropsina linfática, é o ECOG. O ECOG, ele pode ser feito transcanal ou pode ser feito colocando-se um eletrodo agudo diretamente sobre o promontório. E no ECOG, você vai conseguir algumas ondas, tanto de microfonismo, mas o que vai interessar aqui para a gente são duas ondas, que é o potencial de somação e o potencial de ação, o SP e o AP. O SP e o AP, ele vai existir um aumento da relação SP-AP quando o paciente tem dropsina linfática. E se esse aumento de amplitude, se essa relação for maior que 30%, sugere que o paciente realmente tem dropsia. Lembrando que hidropsina linfática não é igual a doença de Meniere, mas paciente que tem sintomas clínicos de doença de Meniere, que tem dropsia, aí sim. O exame tem uma confiabilidade de 70% no diagnóstico de doença de Meniere, pensando que esses outros 30% são pacientes que têm hidropsia por, às vezes, outras causas, às vezes idiopático, e não tem a doença de Meniere. Assim como no teste da audiometria com glicerol, pode ser feito o teste do glicerol com ECOG, no mesmo sentido, o glicerol causando essa desidratação e a diminuição da hidropsina linfática. Então, o paciente faria um ECOG confirmando que ele realmente tem hidropsina linfática e depois administraria esse glicerol da mesma forma e repetiria o exame. Havendo a melhora do ECOG, às vezes chegando à normalização, você teria uma sensibilidade de 84%. Então, você sai de 70% para 84% de suspeição que aquele paciente realmente tem doença de Meniere. E existe um outro teste que é quando você associa o glicerol à furosemida, ou seja, você vai causar realmente uma desidratação no paciente. E se realmente normalizar, 97% de confirmar que se o paciente tem sintomas clínicos associados, que ele realmente tem doença de Meniere. Então, vai existir o que a gente falou, né, que é a diminuição do potencial de somação e a diminuição da relação potencial de somação sobre o potencial de ação. E tem uma pequena proporção de falsos positivos nesses casos. Então, é um bom teste também para você fazer, mas lembrando que o diagnóstico da doença não é com esse teste, ele é clínico e associado à audiometria. Tomografia. Tomografia, ele é um exame também que você pode lançar a mão, seria a tomografia de mais alta resolução, em que você estudaria alguma possível causa de o paciente estar apresentando hidropsina linfática. Por exemplo, tumorações que comprimam o saco endolinfático diminuiriam a questão do fluxo longitudinal. E esse fluxo longitudinal reduzido, então, levaria ao hidropsia e o paciente pode apresentar sintomas. Então, na verdade, a tomografia seria muito para você ter diagnósticos diferenciais de doença de Meniere, que você possa, às vezes, tratar de outra forma, né? O que você vai olhar na tomografia seria o calibre, o estreito, o normal seria ele muito estreito ou não visível, tumorações ou, às vezes, inespecífico, não vai ter nenhuma alteração para você. Ressonância. A ressonância, com aumento na qualidade da ressonância, atualmente é um exame que você pode lançar mão. Eles indicam que seja uma ressonância de pelo menos 3 teslas, e você vai usar a ponderação de Flair. E o que você vai fazer é uma injeção de contraste de gadolínio. Inicialmente foi feito o estudo para que a injeção fosse intratimpânica 24 horas antes de se realizar a ressonância. Atualmente já existem novos protocolos em que se faz intravenoso apenas 4 horas antes de se fazer a ressonância. E a gente vai encontrar alteração em 90% dos pacientes com doença de Meniere. E as alterações serão realces assimétricos na região da perilinfa para a endolinfa, pensando que o contraste ele se encontraria muito mais na perilinfa. E como a endolinfa vai estar aumentada nos pacientes com doença de Meniere, a orelha comprometida vai ter essa diferença de realce muito menor. Você vai avaliar também obstruções, uma distensibilidade da região sacular e coclear, e a diferença, como eu falei, da perilinfa para a endolinfa, e também você pode avaliar, em alguns casos, o ducto coclear. O ducto coclear, que é a mesma escala média, ela vai estar maior do que a escala vestibular. Ok, então a gente passou um pouquinho na questão da investigação da doença. Então a gente falou de vários exames otoneurológicos, exames de imagem, exames audiométricos, mas lembrando que diagnóstico clínico mais audiometria.
Tratamento. O tratamento depende do estágio que o paciente se encontra. Então, ele pode estar no estágio inicial, no meio, no final da doença, e a depender disso, a gente vai conduzir, vai oferecer diferentes terapêuticas para esse paciente. Lembrando que a gente tenta manter uma escadinha, mas às vezes é necessário saltar degraus, o que eles chamam. Às vezes o paciente está apenas em uma dieta com restrição de sódio, que seria ali o estágio inicial, e de repente ele fica tão ruim que às vezes já precisa aplicar ali uma gentamicina intratimpânica, porque o paciente já evolui com surdez profunda, com quadros de vertigem que não são controlados com medicamentos endovenosos, e você às vezes tem que lançar a mão disso. Então, a gente tenta progredir nessa escadinha, mas nem sempre é possível. Então, pensando num basal assim para todo mundo, seria necessário que você fizesse restrição de sódio. A restrição de sódio recomendada é a mesma para o hipertenso, entre 1,5 grama a 2,3 grama dia, justamente para diminuir a questão do efeito osmótico, diminuir a atração de líquido na região da endolinfa, o que diminuiria, então, a hidropsia e favoreceria o turnover aí da endolinfa, diminuindo essa questão. O consumo de água recomendado seria em torno de 35 miligramas quilo dia. Na década de 80 foi descoberta a questão das aquaporinas, e já na década de 90, agora bem mais recente, realmente chamada de aquaporinas, foi até um Nobel de um químico em 2003, em que a hidratação, o paciente o consumo de água, ele interfere, isso já é conhecido, no eixo da questão renal, né, na produção de ADH. E o ADH, ele é um dos controladores desses canais de aquaporinas. No caso, que esses canais são unicamente para o fluxo, para a difusão facilitada de água. E o paciente que se mantém hidratado, ele teoricamente teria uma melhor regulação do ADH com as aquaporinas. E o paciente também tem aquaporinas na região da orelha interna. E ele diminuiria essa questão da hiperidratação que estaria tendo ali. Então, por isso que é recomendado atualmente o consumo aumentado de água, e não antigamente, que era restrição, porque se achava que fazendo restrição o paciente manteria-se desidratado e com isso diminuiria a hidroxina linfática. Então, isso é um pouco mais recente, e o consenso atual é que se recomende a hidratação de pelo menos 35 miligramas quilo dia. Xantinas são presentes ali no café e alguns chás, são substâncias estimulantes, né? Como um todo, também vão estimular a questão da orelha interna, que podem piorar os sintomas. Atualmente, recomenda-se uma injeção no máximo de 100 miligramas dia de cafeína, e para ter uma ideia, assim, 150 ml de café, se for feito no filtro de papel, ele vai ter 115 miligramas de cafeína, se for feito num coador de pano, 80, se for aqueles instantâneos, 65, então, assim, é para ter uma ideia do máximo de cafeína que o paciente pode consumir. E nas crises, o que você sempre deve fazer é acalmar o paciente, manter questão de repouso, hidratação e iniciar com medicamentos. Já passando um pouco mais para a parte de medicamentos, nas crises, o que você tem que fazer é lançar mão de depressores labirínticos, porque você vai tratar esse paciente como tendo uma síndrome vestibular aguda. Então, nesse momento, você não vai tratar tanto a causa da doença, né, a questão da hidropsia, mas sim voltada aos sintomas vestibulares. Então, você pode usar sinalizina, prometazina, diazepam, clonazepam, meclizina e dimenidrato. Diuréticos podem também ser lançados mão, pensando em poupadores de potássio, minoclorotiazida, clortalidona e indapamida, e por vezes o Diamox. Ansiolíticos e antieméticos para tratar os sintomas neurovegetativos que o paciente pode estar apresentando, e lembrando que nenhum desses medicamentos alteram o curso da doença e não previne a perda auditiva. Na verdade, eles tiram o paciente de uma crise aguda que ele vai estar fazendo. A betistina, atualmente, a recomendação oficial da betistina é ser usada em doença de Meniere, e ela reduz a vertigem, mas também não interfere na evolução da perda auditiva. Ela é uma medicação dose dependente que aumenta o fluxo sanguíneo coclear. E as doses atuais variam de 24 miligramas de 8 em 8 horas até 144 miligramas de 8 em 8 horas, e você poderia fazer um tratamento por até 6 meses. Atualmente já existe a apresentação de 48 miligramas de betistina. Então, assim, nesses casos, você for usar uma dose um pouco maior, né? Então, você poderia fazer mão pensando na prevenção das crises vestibulares, mas você não preveniria, de toda forma, a questão da perda auditiva. Ainda falando da betistina, lembrar das contraindicações, as contraindicações formais, não é proscrito para paciente que tem
que tem asma brônquica, que tem reação com a betestina. Pacientes que têm úlcera gástrica tem que ficar de olho também, porque pode promover hemorragias, e feocromocitoma também não pode ser usado. Em casos intensos, de crises vestibulares intensas, os corticoides orais podem ser utilizados, embora exista baixa evidência, mas existem relatos de melhora. Você usaria numa dose de uma paralisia facial, 1 miligrama quilo dia, por em torno de 15 dias. E os corticoides intratimpânicos para casos ainda mais intensos que não teriam respondido a todas essas medidas anteriores. Aqui é só uma tabela mostrando um pouco das doses, intervalos de uso das medicações que poderiam ser lançadas mão. Então, o tratamento. Já progredindo ali, o paciente que já continua com sintomas vestibulares intensos, você poderia fazer o uso da gentamicina intratimpânica. A gentamicina intratimpânica, a ampola vem 40 miligramas por ml, você aplicaria em torno de 0,5 a 0,7 ml na orelha média e, por difusão, atravessaria a orelha interna. Então, seria uma dose, a questão da quantidade, a mesma quantidade da surdez súbita do corticoide, né, que é o que cabe na orelha média. E você faria de 3 a 4 aplicações com intervalos semanais. Ela é indicada atualmente para pacientes que têm vertigem incapacitante e com audição muito ruim. Você tem que repetir a audiometria semanalmente, principalmente antes das crises, para ir acompanhando a questão da progressão da perda auditiva, ver se o paciente está apresentando essa progressão ou não. E é de bom tom que, ao final, você realize uma videonistagmografia. E 90% dos pacientes que têm essas vertigens incapacitantes, você consegue controlar dessa forma. Lembrando que o estágio anterior a isso é fazer a aplicação de corticoide intratimpânico, né? Então, corticoide intratimpânico antes de fazer a gentamicina intratimpânica. Descompressão de saco endolinfático, já se acreditou que a questão do saco endolinfático seria o problema, né? Então, muitos já advogaram sobre fazer essa descompressão. E atualmente não é mais tão recomendado pela Associação Americana de Otorrinolaringologia, porque não existem evidências que realmente comprovem que é alguma obstrução no saco endolinfático que esteja causando todos esses problemas. Ainda para pacientes que tenham vertigens incapacitantes, uma outra opção, outra alternativa, aqueles que não responderam à gentamicina intratimpânica, seria a secção no nervo vestibular. E já para aqueles pacientes que estão ainda mais graves, ainda com vertigens ainda incapacitantes, e que têm uma audição chamada por eles de não utilizável, que seria uma categoria D, que é um paciente que tem uma discriminação menor que 50%, independente da média quadritonal que ele tenha, você poderia indicar uma labirintectomia realizando simultaneamente um implante coclear. Então, ele coloca no texto do consenso de doença de Meniere, da associação, que atualmente não se usa tanto apenas o critério de discriminação, mas sim a própria percepção do paciente. Se o paciente considera que a audição dele é não utilizável, o médico já estaria autorizado a recomendar esse procedimento. Mas se você quer ter um respaldo um pouco maior com algum exame, seria fazer a audiometria e constatar que existe uma discriminação menor que 50%. Alguns, então, diagnósticos diferenciais que a gente comentou seriam surdez súbita, poderia apresentar junto ali a doença de Meniere, às vezes o paciente pode desenvolver, e você teria como diagnóstico diferencial. Um Meniere traumático, uma compressão tumoral, uma malformação de Chiari, que geraria, aí sim, nesses casos, geraria alterações no saco endolinfático que levam à hidropsia e aos sintomas de doença de Meniere. Então, um caso seriam secundários esses sintomas vestibulares, e tratando, então, essas causas, você melhoraria o paciente. E é super importante, recomendado que o paciente faça tratamento de depressão. A gente vai ver até no artigo que vai ser comentado, que existe um risco muito aumentado de depressão em pacientes com doença de Meniere por se tratar de uma doença crônica que não altera a mortalidade. Insônia, é importante avaliar a questão do sono dos pacientes, porque os pacientes geralmente têm mais alterações psicológicas, e eles, por vezes, desenvolvem insônia, e já é comprovado que insônia aumenta o número de crises vestibulares. Essa tabela aqui, ela também faz parte do consenso de doença de Meniere da Associação Americana de Otorrino, e ela traz alguns diagnósticos diferenciais que você pode ter para a doença de Meniere e outras apresentações. Então, algumas outras apresentações autoimunes, VPPB, causas infecciosas, otossífilis, causas de isquemia, migrânia vestibular,
tivanomas vestibulares, labirintites realmente, e neurite vestibular, e como o paciente se apresenta e o que você faria para diferenciar de uma doença de Meniere, né? Porque todas essas causas aqui também são diagnósticos diferenciais. Por fim, aqui na questão da apresentação, o Clinical Practice Guideline em doença de Meniere, da Associação Americana, ele traz esse fluxograma em que como é que o paciente deveria ser assistido, né? Então, vai chegar um paciente com um novo episódio de vertigem, e você vai avaliar essa história, o exame físico do paciente, o paciente vai apresentar, então, inicialmente um Meniere provável, né, em que ele vai estar já ali com 2 ou mais episódios de vertigem, sem outras causas definidas, em vertigens que duram de 20 minutos a 24 horas. O paciente que ele tenha, você vai avaliar então a questão da migrânia, né, como a gente falou, é comum que o paciente tenha migrânia, mas se esse paciente tem migrânia e apenas não tem nenhum outro sintoma associado, você vai tirar ele do guideline, porque às vezes ele vai estar tendo, na verdade, uma enxaqueca vestibular. Mas se o paciente tem migrânia e ainda assim tem outras características que levam à suspeição de doença de Meniere, ele mantém, então, no guideline. Então, inicialmente, o paciente nessa fase aguda, você deve oferecer para ele supressores labirínticos, pensando em tratar a vertigem aguda e já dessa forma obter, então, uma audiometria, para você sair, então, do Meniere provável para um Meniere definido. O paciente que tem alterações audiométricas unilaterais, assim como no paciente da surdez súbita, você deveria oferecer para ele uma ressonância, até como diagnóstico, às vezes, de outra causa secundária, e mesmo para descartar, então, nas questões de tumores, ou mesmo ver alguma coisa que leve à suspeição de doença de Meniere mesmo. Não é recomendado, então, como a gente disse, que você fique fazendo ECOG, fique fazendo outros exames vestibulares, como o VENT, pensando em diagnóstico, mas sim pensando em acompanhamento desse paciente, para você saber o estágio, mas não para diagnóstico da doença. A única recomendação de exame em diagnóstico, em descartar, no caso, uma causa secundária, seria a ressonância nos pacientes com assimetria audiométrica, que você já deveria fazer mesmo. Então, já com o diagnóstico de doença de Meniere ali, você passaria a oferecer tratamento, né? Então, você deveria fazer a educação do paciente, oferecendo questão de mudança de estilo de vida, dieta, não oferecer, não é recomendado que você ofereça nesse momento reabilitação vestibular, porque o paciente ele não vive, ele não tem, na verdade, uma síndrome que é aguda, mas sim uma síndrome episódica, né? Ele está em um momento, às vezes, agudo, mas é uma doença que ela se repete. E não tem um caráter crônico, na verdade, ela é uma doença repetitiva e não crônica. Então, não teria por que você oferecer, nesse momento, uma reabilitação. E uma coisa que já foi feita era a questão da pressão positiva na orelha externa, passando para a orelha média, até existe um aparelho, que é o Meniette, ele já foi vendido, mas não existem evidências que comprovem, por isso que eles colocam no guideline. Então, já progredindo ali para o paciente que já está evoluindo, você vai poder oferecer diuréticos para ele, então os sulfadores de potássio ou acetazolamida e a betistina. Então, a própria Associação Americana atualmente já recomenda o uso de betistina nas mesmas doses que a gente já falou, que seriam de 24 a 144 até de 8 em 8 horas. Embora o FDA não exista aprovação para venda comercial, mas já é possível manipulação. Você pode pedir em farmácia de manipulação a betistina nos Estados Unidos. Então, essa diferença da questão do guideline europeu para o guideline americano, ele já diminuiu um pouco, porque os dois atualmente já oferecem betistina, e o que era mais discrepante era isso. E se o paciente controlou os seus sintomas, ótimo, você continua com a educação do paciente. Agora, se ele não controlou, você pode oferecer para ele, então, um corticoide intratimpânico. E se ele controlou, ele, então, vai sair do guideline. Se ele não controlou ainda, continua com quadros vertiginosos, você pode oferecer a gentamicina. Se ele não controlou ainda, você pode chegar até uma labirintectomia ou uma ressecção de nervo vestibular. Para os pacientes que então, você conseguiu controlar, você vai acompanhar então a questão auditiva, pensando que as crises vestibulares com o tempo vão diminuindo. Então você deve fazer uma reabilitação auditiva desse paciente, seja pensando em qualquer perda que ele tenha, porque atualmente não existe nada que previna a perda auditiva. A gente consegue controlar os sintomas vestibulares, mas a progressão da perda auditiva ainda não temos medicação.
o paciente, por vezes, pode evoluir para o imbalance, né, que então seria essa instabilidade. E nesse caso, sim, o paciente com instabilidade, já no estágio final da doença, nesse caso você oferece uma reabilitação vestibular, que é aquele paciente que já sai daquele Meniere classificado na Baren como uma síndrome vestibular episódica, já para uma crônica, né? Ele já vai estar no estágio mais crônico e nesse caso ele vai precisar então de uma reabilitação. Então esse seria o guideline proposto pela Associação Americana. Eu já vou falar um pouquinho do artigo, porque o artigo fala da questão da depressão na doença de Meniere, que é uma coisa que o Dr. Ronaldo pediu para destacar. Então, esse artigo, ele fala justamente disso, depressão na doença de Meniere, uma revisão sistemática com meta-análise. Ele é um artigo de 2021, e ele foi feito na Universidade da Carolina do Norte, os autores não têm nenhum conflito de interesse declarado, e a revista tem um fator de impacto de 1,098. A importância, então, como eu disse anteriormente, de falar de depressão em pacientes com doença de Meniere é justamente porque a doença é uma doença vestibular crônica, debilitante, de etiologia incerta, e repetitiva, né? O paciente vai ficar passando por várias crises, e mesmo se não estiver tendo tantas crises vestibulares, ele vai evoluir muitas vezes com perda auditiva. E isso gera desconforto no paciente, que por vezes leva à depressão. Então, o objetivo é a estruturação do artigo, ele é uma revisão sistemática de meta-análise que determina a prevalência e a gravidade da depressão em pacientes com doença de Meniere. Foi feita uma revisão de literatura seguindo o protocolo do PRISMA, pesquisados no PubMed, Scopus e Cochrane. As palavras-chave utilizadas foram Meniere, Meniere Disease, Depressive Disorders e Depression. O período foi do início de qualquer data anterior até 23 de julho de 2019, todos foram feitos em inglês. Os critérios de seleção foram apenas estudos prospectivos e retrospectivos, foram excluídos relatos de caso. E a análise estatística foi feita no software MedCalc. O desenho do trabalho, então, ele achou inicialmente 349 artigos, com mais um adicionado após, tirou os artigos duplicados, colocou a questão dos critérios de inclusão e exclusão dele e chegou no final de 15. As escalas de depressão encontradas foram, aqui eu coloquei 7 escalas, mas teve algumas outras, porque isso é até uma coisa que ele vai colocar na questão de viés, que as escalas não eram totalmente padronizadas. Todos os pacientes tinham diagnóstico de depressão, tinham às vezes estratificado a sua gravidade, mas as escalas utilizadas eram diferentes. Então aqui ele coloca os riscos de viés, principalmente ele coloca os maiores riscos vão ser contra a randomização, principalmente relacionada à depressão, pelas diferentes escalas aplicadas. E alguns outros relacionados à questão de critérios de seleção. Aqui é uma tabela, copiei a tabela, não é o objetivo ficar focando nela, é só para mostrar todos os trabalhos que foram selecionados, os países foram vários, desde Japão, Reino Unido, China, Coreia, Alemanha, Itália, Suíça, Estados Unidos. Então, assim, o público encontrado, pesquisado, foi muito amplo, né? Ele chega a um total de 6.360 pacientes, em que ele encontra uma prevalência, então, da doença de 45,9% de depressão dentro dos pacientes que possuem doença de Meniere. E quando ele estratifica apenas para acima de 40 anos, não foram todos os trabalhos que conseguiram fazer essa estratificação, ele reduz então o N dele, né, para 552 pacientes acima de 40 anos, o que dá uma prevalência de 53,9%. Todos esses com um intervalo de confiança de 95%. E o paciente o trabalho vai concluir que a limitação é muita heterogeneidade dos estudos, até porque os critérios de Meniere foram mudando dos últimos anos, desde a descoberta da doença até 2015, que foi o último critério proposto, mudou-se muito, né? E como ele pegou desde os primeiros trabalhos até até os últimos aqui de 2019, os critérios às vezes utilizados foram diferentes. E as escalas utilizadas para depressão também foram diferentes. Mas ele chega concluindo que a doença de Meniere afeta gravemente a qualidade de vida, e 1 em cada 2 pacientes pode ter algum grau de depressão, mas ele não consegue chegar a uma severidade, ele não consegue determinar exatamente a severidade da doença com esse trabalho, até por isso que ele sugere novos estudos.
ele enfatiza a necessidade da suspeição clínica pelo médico otorrino, porque esse paciente, muitas das vezes, ele vai estar tratando com você, ele não vai ter um psiquiatra ali de apoio. Então, vai caber a você ou tratar esse paciente ou encaminhá-lo a alguém que possa fazer. Então, ele sugere que exista nesses pacientes com doença de Meniere aplicações de rotina de escalas de depressão, porque a prevalência é muito alta. E continua recomendando pesquisas que investiguem a gravidade da depressão nas populações com doença de Meniere e avaliem a questão da intervenção multidisciplinar. Ele coloca que, se possível, seria o ideal, mas não é a realidade dos trabalhos, né? Então, a gente finaliza hoje a apresentação. Lucas, muito boa a apresentação. Queria ver um detalhe que é o seguinte, que eu acho que é uma coisa que, assim, quando eu pedi aquela vez que vocês me mandassem por escrito a análise lá da publicação que o Derek apresentou, eu vi que todos vocês conseguiram entender